E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer apenas um giro pelas notícias esportivas. Vamos falar um pouco mais aí sobre o balanço financeiro do Corinthians, né? Já tá aí logo, logo de cara e deixando os créditos, obviamente, né? Como sempre fazemos. Globoesporte.com, então tá aqui o site do GE, tá? Entra lá, confere todas as notícias na íntegra, né? A gente vai passar apenas por alguns cortes, pelos melhores momentos, né? Então sempre fica o convite aberto para você entrar lá e conferir, dar uma moral, né? Para a galera que escreve o artigo, que gera o conteúdo, tá? Antes de deixar o Corinthians para o final, antes de da gente chegar lá, vamos uma notícia entretenimento, né? A gente sempre gosta de um pouquinho de entretenimento, então como falei antes, a gente vai passar todas as notícias do GE, tá? Uma lista aqui dos treinadores mais bem pagos do planeta, tá? Uma lista aqui. São cifras. Tome cuidado, né? Deixa eu sair daqui. Vocês já viram aí, já teve um spoiler, né? Mas tome cuidado, porque é uma lista bastante humilde, tá? É uma lista bastante humilde, então a gente vai trazer aqui, tá? O top 10 dos técnicos mais bem pagos da Europa. O primeiro lugar, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, apenas 34 milhões de euros. Cara, que loucura, né? A gente tem aqui, é só isso mesmo, né? É só levantado pela equipe, né? Levantamento feito pelo jornal francês L'Equipe. Obviamente que às vezes os números não são exatamente esses, mas devem ser muito próximos, né? Devem ser muito próximos. Então, Diego Simeone, 34 milhões de euros por ano. Por ano. E aqui o valor valor em reais, né, na cotação atual. Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, ele ganha mais de 10 milhões a menos que o Simeone, hein? É impressionante, né? O que ganha o Simeone no Atlético de Madrid, ele não vai sair de lá nunca mais, né? E quando os caras quiserem pagar isso aí, ele vai continuar lá, né? Jürgen Klopp tá aqui, né? 17,8, né? Você vê a diferença, cara. O Jürgen Klopp quase metade. O Jürgen Klopp, ele é o treinador do Liverpool, ele é o terceiro da lista e ele é praticamente metade do que ganha o Simeone, né? Que, que impressionante, né? E por aí vai, né? Thomas Tuchel aqui, ó, você vê, olha que coisa, né? Cara, campeão de Champions, 12 milhões. Diego Simeone, final de Champions, não tem título, mas tem final de Champions. Carlo Ancelotti, né? O atual campeão da Liga dos Campeões, 11 milhões, né? E aí vai Simone Inzaghi, José Mourinho. O Mourinho ainda é bem cotado, hein? Mourinho é impressionante, né? Ainda é bem cotadíssimo, né? E o Xabi Alonso, 5 milhões de euros. Tá? Então aqui é apenas uma lista para você se entreter, mas ao mesmo tempo ficar um pouco triste, né? Um pouco triste, porque o décimo colocado da lista, que é o Xabi Alonso, ganha mais de 27 milhões de reais por ano. Por ano. É mais de 2 milhões por mês. Né? Mais de 2 milhões por mês. Enfim, momento de descontração. Vamos agora, né? Para as equipes brasileiras. Algumas equipes, tá? Não vou passar por todas. O aquecimento vai começando. A gente pode passar pela tabela da Libertadores também. Mas vamos antes falar de Flamengo, tá? Flamengo desembarca em Quito para essa estreia na Libertadores, para enfrentar o Alcas, né? E aqui tem a lista dos jogadores que foram, né? Que viajaram. Então tá aqui os goleiros, né? O zagueiro Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Wesley Varela, Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Matheus França, Everton, Igor Jesus, Vitor Hugo, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Werton, André, Mateusão e Marinho. O Marinho tá na lista da Libertadores, hein? Foi para lá, né? Foi marcar presença. O Pablo tá aqui também, né? Voltou a ser relacionado, tá lá, né? Para o torcedor flamenguista já se aquecer, já começar a bater ansiedade, né? Começa agora a Libertadores. A gente pula agora para o Palmeiras, né? Um grande rival nacional.
Primeiramente, para falar sobre o avião, né? Gerou muita inveja para muita gente, mas gerou também muito meme, gerou também muita alegria para o torcedor palmeirense, que certamente tirou uma onda, mas o avião ainda não está disponível, né? O avião ainda está em Portugal, então o Palmeiras vai fritar o voo por esse momento. A não ser quando chega o avião. Será que tem aqui? Continua em Portugal para personalização da pintura e assentos internos. Ainda não há previsão de chegada da aeronave do Brasil. Foi adquirida, ela está lá, só que ela está sendo customizada para o Palmeiras, né? Para a Sociedade Esportiva Palmeiras. A lista do Palmeiras na Libertadores, hein? Lista e números. O Endrick vai ganhar a camisa 9. Agora sim. Olha, eu acho que pelo fato do Endrick ganhar 9, o Abel ele deve utilizar o garoto muito mais vezes, hein? Muito mais vezes. Ele vai dar uma camisa de peso pro Endrick. A gente sabe que normalmente você dá um. Às vezes, se bem que hoje em dia, não sei, né? Hoje em dia tá muito. Banalizou muito essa questão de número, né? Enfim, o Arthur vai receber a camisa do Scarpa, né? E aqui os inscritos do Palmeiras para Libertadores, tá? Vamos ver se a gente tem a lista aqui. Tá aqui, né? Goleiro Everton, Lomba, Vinícius, Kaique, Natan, Marcos Rocha, Mike, Garcia, Gilberto. Zagueiros, o Gomes, Murilo, Luan, Naves, Michel. Cara, muita gente, hein? Vitor Reis, Vareta, Pedro Felipe, Benedetti, não conheço. Peço perdão aqui. Os laterais esquerdos, Piqueires, Vanderlei, Ian. Meio caminho, Zé Rafael, Menino, Veiga, Bruno Tabata, Tuesta, Richard Rios. Recente contratação, Richard Rios, hein? Jails, Fabinho, John, Luiz Guilherme, Patrick, Léo, David Cauã, Pedro Lima, Vitor André, Thales, atacantes Dudu, Hendrick, Rony, Arthur tá aqui, veste a 14, Giovanni Lopes, Breno Lopes, Rafael Navarro, artilheiro do Palmeiras do ano passado, hein? Só fez gol na fase de grupos, é bem verdade, mas artilheiro do Palmeiras do ano passado. Kevin, Daniel, Riquelme, Felipe, Cauã Santos e Wendel, tá? Então tá aqui, você torcedor palmeirense, já começa a se animar, né? Tem muitos nomes aí que eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço. Certamente são jogadores da base que compõem o plantel do Palmeiras e muitos deles devem receber oportunidades aos poucos, né? Tá aqui a foto do Arthur, a grande contratação dessa janela do Palmeiras. Imagino eu que deva jogar como titular, tá? E eu acho que vai jogar como titular. Acho que o Abel já vai. Não, titular não, mas ele vai jogar esse jogo, eu acho. Eu acho que titular eu não diria, mas eu acho que ele vai jogar. Eu imagino que o Abel deva ir com um time misto para essa partida, porque tem um desafio duríssimo pela frente que é enfrentar o Água Santa, né? O Palmeiras executou um dos maiores papelões aí dos últimos jogos e acabou perdendo para o Água Santa, tá? Sem desmerecer o Água Santa, que foi competitivo, que jogou, a gente falou sobre isso ontem, mas o Palmeiras não jogou absolutamente nada, né? Sobre Corinthians, né? Os inscritos do Corinthians. Então vamos passar aqui, peraí, vamos aumentar um pouco o zoom para ajudar, né? Goleiros Cauê, Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli, Felipe Longo e Cadu. Laterais Rafael Ramos. Sentimentos mistos do torcedor corintiano com Rafael Ramos, hein? A qualidade técnica, obviamente. Fábio Santos, Léo Maná, Vitor Mer, Matheus Bidu, Fagner, Caipira e João Vinícius, zagueiros Gil, Caetano, Bruno Mendes, Balbuena, Murilo, Renato, João Pedro, esperança do Balbuena voltar a ser o Balbuena dos velhos e dos bons tempos de Corinthians, tá? Meio-campista Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantillo, Biro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Breno Bidon, Duqueiroz, Pedrinho, Gabriel Moscado e Rian. E atacantes Yuri Alberto, Roger Guedes, Romero, Giovanni, Júnior Moraes, Gustavo Silva, o saudoso Mosquito, Pedro Adson, Wesley, Arthur Souza, Felipe Augusto, Kaique, Igor e Christian Barleta. Destaque aqui é para a ausência do Luan, né? A torcida pediu, não queria o Luan no time, né? E não está, né? O Corinthians mais uma vez atendendo ao clamor do torcedor corintiano, tá? Então não está disponível, não está jogando, não está atuando, não tá, quando atua não jogou, não joga absolutamente nada, né? O Luan, uma grande decepção. Acho que faz sentido ficar de fora. A gente obviamente fala que o torcedor pediu e ficou de fora. Eu acho que ia ficar de fora do mesmo jeito, né?
A gente faz essa ressalva aqui, mas eu acho que ficaria fora do mesmo jeito, tá? Não tem condição nenhuma do Luan jogar aí. Talvez para compor o elenco poderia, porque ele tá com o contrato e tá ganhando uma bela grana, né? Mas, enfim, vamos para finalizar. Hoje o giro de notícias até um pouco. Vamos ver, né? Sempre que eu não falo que vai ser curto, agora vai dar o que falar, né? Agora vai dar o que falar. Não sei se vai ficar um podcast curto, então não vou falar isso. Vamos do balanço financeiro do Corinthians, alguns destaques, tá? Então aqui mais uma vez deixar os créditos ao Globoesporte.com. Esse artigo do Bruno Cassucci tá muito bom, tá? Então entra lá, confere você também, né? A gente vai fazer apenas alguns cortes. Então o título da matéria já começa quente, né? Do recorte de receitas à dívida bilionária, 10 fatos para entender as finanças do Corinthians, tá? Isso aqui é o balanço financeiro de 2022 do ano passado, tá? E aí tem alguns destaques, né? Vamos a eles. Primeiro, ponto 1, Corinthians está no azul, né? Apresentou aí um superávit de 15,3 milhões. Esse foi o segundo ano consecutivo que o Timão conseguiu um resultado positivo, tá? De 2021 foi de 5,69 milhões. Houve um salto importante, tá? De 10 milhões um pouco menos de 10 milhões de reais, mas um valor importante considerável. A dívida segue um absurdo, né? Segue muito próxima de 1 bilhão e dependendo do cálculo que se adota, pode passar de 1 bilhão. Tá? O Corinthians, obviamente, usa um cálculo que a gente pode dizer assim que o favoreça, né? Que o favoreça, mas, cara, assim, esse é o valor apresentado pelo Corinthians, tá? Nas contas do Corinthians, o saldo atual é de 910,5 milhões, o que representa uma ligeira queda em relação a 2021, o ano anterior, de 912, tá? Então, uma queda extremamente tímida de 2 e um pouquinho, nem chega nem 2, né? Não chega nem 2, é 1,5 milhão, né? 1,5 milhão é isso, né? 1,5 milhão. Assim, uma queda bastante tímida. 1,5 milhão é muita grana, sim, mas para o tamanho da dívida é um valor muito tímido, né? É um valor apenas singelo. E aqui o cálculo que o GE adota, né? Eles colocam aqui, a reportagem soma os ativos e subtrai as receitas a realizar e o que há disponível em caixa, né? Então é um cálculo que envolve muito mais coisas. A soma dos passivos subtrai as receitas a realizar e o que há disponível em caixa, tá? Com esses critérios, a dívida é de 1,076 bilhão, né? Aí passando de 1 bilhão. E já o Timão, né, na conta do Corinthians, soma os passivos e subtrai o ativo circulante, tá? Se você pedir a explicação para mim do que é isso, eu não vou saber te dizer, não sou um especialista financeiro, tá? Mas você vê que dependendo do cálculo que se utiliza, por isso que o Duílio falou, né, em coletiva, quando ele deu aquela coletiva lá, ele falou que, dependendo do economista, do economista, vai ver uma coisa, os outros vão ver uma coisa, né? E até a gente brincou aqui, eu até ironizei um pouco, falei, cara, para mim, assim, números é uma ciência exata, né? E você vê que mesmo uma ciência exata, você pode ter interpretações diferentes, né? Não necessariamente significa que está errada. Essa aqui passa uma visão um pouco mais otimista, essa aqui passa uma visão, obviamente, mais pessimista, né? Vamos seguir aqui. A divergência. Aqui, ó, isso que eu falo. A divergência não quer dizer que uma conta seja certa e outra errada, tá? E sim que há critérios diferentes. Então, a matemática é uma ciência exata. Os números são exatos, a conta do Corinthians não está errada. O que muda são os critérios, né? E aí você tem os seus critérios, passa um cenário mais otimista. Se você usar outros critérios, o cenário vai ser mais pessimista, obviamente, tá? Mas pelo tamanho da dívida, eu não vejo nada otimista, independentemente do cálculo que se usa, tá? Independentemente dos cálculos, o que se observa é que depois de uma expansão entre 2018 e 2020, no mandato do então presidente André Sanches, a dívida vem se estabilizando, tá? Mas ainda é altíssima, tá? Aqui, ó, cara, é impressionante o salto da dívida do Corinthians, né? Na gestão André Sanches, né? Então começa aqui a dívida em cerca de 300, cara, pensar que 2015
Olha a dívida do Corinthians, cara. Olha a dívida do Corinthians. E hoje chega num valor, cara, absolutamente bizarro, né, mano? Aqui é usando os cálculos do GE, tá? Não o cálculo do Corinthians. Dá uma relativa estabilizada, mas ainda assim numa crescente, né? Mas pelo menos, cara, se você pegar esses anos aqui de 2018 até 2020, é um negócio. Tudo bem, 2020 foi ano de pandemia, 21 também, você entende que, enfim, você pode acreditar isso, o aumento da dívida, parte do aumento da dívida, mas, cara, é um aumento bizarro, cara. É bizarro, né? E a dívida corrói o caixa, né? Esse é o ponto número 3, porque em 2022 o Corinthians gastou 76,2 milhões, 70 e quase, cara, vou dizer, arredondar para baixo, vai, 76 milhões com despesas financeiras e a grande parte disso juros de empréstimo. Por isso que a gente sempre fala, não adianta ficar aqui, a dívida está estabilizada, a dívida tá, mas com uma dívida de quase 1 bilhão, cara, olha o quanto você, imagina assim, a gente não tem o valor, tá? Mas grande parte disso é pagamento de juros. Se é grande parte, eu vou acreditar mais de 50%. Então imagina que 50 milhões, eu acho que eu estou sendo generoso, hein? Eu acho que eu estou sendo generoso, mas vamos dizer que 50 milhões já é um número altíssimo, né? Imagina que foi, cara, 50 milhões de reais para pagamento de juros, cara. Que é, cara, é de uma bizarrice sem tamanho, cara. Por isso que eu falo, cara. E isso tem relação também com a alta da Selic, né? Tem um salto aí, muitos fatores, né? E o salto da Selic também dá um salto no valor dos juros, tá? Se considerar apenas o resultado operacional, o superávit do Corinthians em 2002 foi de 184 milhões, tá? Isso aqui apenas o resultado operacional, tá? Apenas o resultado operacional. Então, cuidado na hora de olhar e falar, caramba, que, que, que número simpático. Não é bem assim, né? Não é só isso. A dívida citada acima não inclui o valor do financiamento da Neoquímica Arena. Então, assim, a dívida é de, dependente dos parâmetros de cálculo, vai, 900 e poucos milhões. Vamos pelo lado do Corinthians. 910, né, milhões. Isso é só a dívida do clube. Tem a dívida da Neoquímica Arena, tá? Tem a dívida da Neoquímica Arena. Em apresentação ao Conselho Deliberativo no ano passado, o Timão informou que o valor total da dívida com a Caixa era de 611 milhões, cara. Então são 900 e poucos milhões da dívida do clube, mais 611 milhões da dívida do estádio, né? Imagina você soma isso, então é uma loucura, né? É absolutamente uma loucura. Porém, esse montante sofre correção anual por CDI, atualmente em 3,75% ao ano, mais de 2%. Atualmente em 3,75%, mais de 2% ao ano, tá? No mês passado, o clube repassou aproximadamente 25 milhões ao banco para abater juros. Cara, você vê que os números são, cara, é de você ficar perplexo, cara. A grande parte de 76,2 milhões vai para pagar juros, tá? Da dívida que o Corinthians tem. O Corinthians pagou mais 25 milhões para bater juros. Para bater juros. Cara, é brincadeira, cara. É uma loucura. O Corinthians tem o planejamento de 2041 quitar o financiamento, né? É um, é um planejamento ok, né? Assim, mais de 10 anos, mais de uma década, né? Se fosse menos de uma década, eu falo, cara, que planejamento é esse, né? Eu acho que é viável, tá? É viável. Agora, isso vai depender, obviamente, de no meio do caminho não aparecerem gestões que vão comprometer, né? Isso vai depender de seguir com a mesma, assim, com a mesma pegada, com gestões de minimamente tentar sanear, né, os problemas financeiros. Tem recorde, né? Tem recorde. O Corinthians teve uma receita bruta em 2022 de 779,1 milhões, a maior da sua história, tá? De onde vem o dinheiro e aqui as principais fontes de receita. A principal delas é direito de televisão. Por isso que quando as pessoas falam que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante,
os antes brincam, né? Falam, tá falando isso porque ou não tem Libertadores, ou não está na Libertadores, ou não tem muita tradição em Libertadores, né? Mas o Campeonato Brasileiro oferece, cara, datas fixas. Você tem a certeza de que você vai jogar aquele tanto de jogos. Na Libertadores, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, você tem só a convicção dos jogos da fase de grupos. A partir daí, você não sabe quantos jogos você vai fazer. Como é que você vai cobrar? Né? Como é que você, jogando uma fase de grupos agora, vai cobrar o direito de televisão de uma final de Libertadores? Não tem como, né? Então o Campeonato Brasileiro oferece, cara, são essas datas. Quer fechar o pacote? Por isso que eu falo por isso que falam, alguns comentaristas falam que o Campeonato Brasileiro é o mais importante. Eu diria que sim também. Eu vou por essa linha hoje. O Campeonato Brasileiro, para mim, para os clubes, é o mais importante. Só que a Libertadores certamente é a mais glamurosa, né? Não tem como. Competição continental, competição que leva ao Mundial de Clubes, essa tem um glamour que é incontestável. Mas o Campeonato Brasileiro é uma fonte de receita que é garantida. Você sabe quanto você vai ganhar porque você consegue negociar um pacote de jogos, né? Então tá aqui, né? Maior receita de televisão. E para uma torcida de massa como o Corinthians, é indiscutível, né? É a melhor fonte de receita. Depois venda de jogadores e aí vai patrocínios de publicidade, arrecadação em jogos e aí premiação e por aí vai, né? Mas essa aqui certamente, direito de televisão, é o que paga mais, não só para o Corinthians, mas para todas as equipes, tá? Tem tempo para pagar? No curto prazo, vencimento de até um ano, a dívida do Corinthians é de 580. Cara, isso aqui é no curto prazo, tá? 588,4 milhões. Isso engloba empréstimos, obrigações com fornecedores, direito de imagem atrasados, encargos sociais, impostos, entre outros tantos que podem entrar no meio do pacote, tá? Que estão no meio do pacote. Diferentemente do que aconteceu em outros anos, esse montante é menos do que toda a receita líquida projetada para a temporada de 2023, que é de mais de 821 milhões. Mesmo assim, o clube segue seu projeto de saneamento financeiro e deve buscar alongar prazos de pagamentos com parceiros e fornecedores, né? Então, isso é bom, porque isso não vai gerar um processo, né? Isso não vai ter o problema do oficial de justiça ir lá, algum credor pedir a penhora de alguma coisa, né? Você alongar prazos para pagamentos é bom por causa disso. Você não fica correndo o risco de qualquer hora bater um oficial de justiça. Mas ninguém alonga prazo de graça. Tá? É importante a gente destacar isso. Imagina que o Corinthians te deve 10 mil reais. Eu vou chutar bem baixo, tá? 10 mil reais para um clube de futebol não é nada. Ainda mais o tamanho do Corinthians. Imagina que o Corinthians te deve 10 mil reais. O presidente do Corinthians chega para você e fala: Cara, tem como pagar esses 10 mil só no ano que vem? Você vai falar: Tem. Até tem, mas como é que é? Eu não. Se for para pagar ano que vem, não é só 10 mil. Eu vou incidir juros de tanto agora, né? Aí falou: Não, então no ano que vem, incidindo juros vai dar 20 mil. Eu falei: Não, tá bom, beleza, pago no ano que vem, 20 mil. Fechado, né? Só que chega no ano que vem, pô, vamos estender aquela dívida de 20 mil? Vamos. Só que vai ficar 30 mil agora. Beleza. Chega no ano seguinte, vamos estender de novo? Vamos. Só que agora vai ficar 40 mil. Você imagina que. Você tá entendendo o tamanho da bola de neve? Cara, negociar prazos é muito bom, porque ninguém vai pedir penhora de nada, não vai bloquear bem na justiça, né? Ninguém vai. Cara, os caras vão congelar as contas do Corinthians e tudo que entrar lá vai ser retirado para pagar os credores. Isso não vai acontecer. O Corinthians consegue, né, gerenciar o internamente, pagar, deixar o salário dos jogadores em dia, né? Salário CLT, porque direito de imagem tem atrasado, fora dívida com atletas que saíram, né? Então, você consegue negociar e manter o clube funcionando. O problema é que ninguém negocia a longo prazo de graça, né? Ah, não, você está devendo 10 mil, continua, ano que vem você me paga esses 10 mil. Não tem isso, gente. Isso não existe. Eu falar, e se no ano que vem você, pô, vamos negociar, vamos alongar o prazo mais uma vez? Vamos. Tranquilo. Para esses caras é muito bom. Instituição financeira, então, nem se fala. Essa brincadeira
Pô, eu queria mais detalhes sobre isso. Essa brincadeira do Corinthians deixar para pagar a caixa nesse ano, não sei se esse ano ou ano que vem, né? Eu queria saber quanto que custou em juros essa brincadeira. Porque parece que é algo muito. Por um lado é bom. Você não corre o risco dos caras, vamos penhorar o estádio, né? Vamos reaver o estádio. Que falou-se isso, né? Pô, vão reaver o estádio, enfim, vão entrar com um pedido para recuperação judicial, alguma coisa assim, né? Não sei qual é o termo correto. E você negociar, você não fica correndo esse risco. Mas ninguém dá nada de graça, gente. Ninguém dá nada de graça. E a dívida que. E aí o clube, tudo que ganha, vai para pagar a dívida. Mantém a dívida estável, mas não diminui. Por quê? Porque não consegue. Ganha muita grana. Direito de televisão, clube de uma torcida gigantesca, ganha muita grana com o patrocínio. Ganhou uma grana legal com premiação ano passado. Só que tudo isso, cara, parece um ralo. Parece que vai indo. Vai indo. Porque a gente está negociando dívida, a gente está negociando não, está alongando prazos, né? Se eu negociar. Só que ninguém negocia isso de graça. Você vai pagar mais. Né? Você vai, o credor, ele não vai ficar, não, tranquilo, cara. Você me deve 10 milhões. O ano que vem você me paga. Não, o ano que vem você vai pagar 11, 12 milhões. Talvez você consegue entender o tamanho da brincadeira, quanto que ela custa caro, né? E aí o ponto 8, aumento dos gastos no futebol. Na busca por títulos, a diretoria corintiana aumentou seus gastos com o departamento de futebol. Despesa com o pessoal, que engloba salário dos atletas e funcionários, subiu cerca de 31% e chegou ao número de 273,7 milhões de reais, tá? Se dividido por 13 meses, 12 meses, né? Mais um que é o 13º, isso representa uma folha salarial de 21 milhões de reais por mês, tá? Boa grana, cara. Muito caro o elenco do Corinthians, tá? Muito caro o elenco do Corinthians. Clube social e demais modalidades, não é só futebol, né? Não só o Corinthians, mas tantas outras equipes. O futebol, obviamente, é o carro-chefe, mas tem outros esportes envolvidos, tá? Balanço enviado aos membros do Core mostra que o clube social e os esportes amadores tiveram um superávit de 2,7 milhões. É bom, né? É bom que os outros esportes também estão dando superávit, né? Isso também é muito perto do que o futebol rende. Tá muito longe. Isso aqui não paga nem um mês de salário do Corinthians. Mas tudo bem. E o que esperar para 2023, né? O orçamento do Corinthians prevê mais um ano nas contas com azul, né? Nas contas no azul. E esse número leva em consideração a arrecadação com venda de jogadores, tá? Então, principal receita continua sendo TV, continua e continuará sendo TV, tá? Não tem como. Uma torcida, com um time como o Corinthians, com a torcida que tem direitos de televisão, vai ser. E quanto mais longe o Corinthians for em competições, vai ser melhor. Não só pela premiação que ganha por cada etapa, mas também por vender os seus jogos, né? Isso é muito importante para o Corinthians. De novo, cara, assim, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Cara, eu vejo como positivo o fato da dívida não aumentar, eu vejo tudo isso, mas entenda que assim, se o Corinthians, por exemplo, apostasse num elenco mais enxuto, menos caro, com relativa competitividade, não ia disputar título nenhum, mas o quanto que em um ano isso ia dar um resultado bacana, né? O quanto que um ano não ia diminuir a dívida. Pô, o elenco do Corinthians custa isso aqui, ó. Mais de 273 milhões de reais por ano. E se o Corinthians montasse um elenco de 100 milhões de reais, você pega 173 milhões e abate da dívida. No ano seguinte, a dívida ia cair para 800 milhões. 800 e poucos, 700 e poucos milhões, não é nem 800, né? 700 e poucos milhões. No outro ano, cairia para 500 e poucos milhões. Né? Então você vê, cara, assim, óbvio que assim, isso é uma conta que a gente faz de, não, né? Contando que o Corinthians ia receber o que está recebendo hoje, né? É uma conta falha também, tem várias falhas, porque você encurta o elenco, tem menos qualidade,
Vão ter patrocinadores que não vão querer. Tem atletas que trazem patrocinador. Pô, tem Renato Augusto, tem Yuri Alberto, vamos investir mais no Corinthians, né? Tem tudo isso. Mas é o que eu falei, cara, imagina se você vai para sanear as dívidas mesmo, né? O quanto que em um ano você não ia conseguir abater da dívida, o quanto que em um prazo de 3 anos, né? O quanto que você não conseguiria abater da dívida e aí começa a ficar numa situação de, pô, agora podemos investir mais no futebol. Por isso que a gente fala, cara, assim, para você conseguir chegar no nível que está um Flamengo, um Palmeiras hoje, é muito difícil, porque você precisa sangrar e ninguém está disposto a fazer isso. Ninguém está disposto. Cara, vamos sacrificar 2 anos do clube para tentar chegar perto do Palmeiras e do Corinthians? Ninguém está disposto a fazer isso. Todo mundo continua investindo alto no futebol. O Palmeiras e o Flamengo podem investir alto no futebol porque a dívida das duas equipes está absolutamente controlada. Mas é muito alto. Lógico que é alto, mas pelo que eles faturam, pelo que eles ganham de direito de televisão, premiação, venda de jogador. Os caras não só sustentam um elenco com uma folha salarial altíssima, como a dívida tá alta, sim, mas os caras pagam. Os caras conseguem pagar. A dívida, todo clube sempre vai ter dívida alta, né? Todo clube, porque ninguém recebe pagamento de forma imediata. Então, assim, imagina, o Palmeiras recebeu uma bolada pelo Endrick, mas não recebe o valor à vista. E o que recebe, uma parte vai para pagar algumas dívidas, mas uma parte vai ser investido diretamente na compra de outro jogador. Sei lá, criação de um novo CT, né? O Abel falou isso em alguma entrevista. Cara, precisava vender um jogador da base para construir um novo CT, né? Se eu não me engano, ele falou isso o ano passado, eu acho. Ele falou, não sei se ele falou isso o ano passado, enfim, não lembro quando foi. Mas ele falou sobre isso. Então, o dinheiro que entra imediatamente vai ser investido em alguma coisa e a dívida fica estável, né? Com o que ganha no dia a dia, vai pagando juros, mas vai abatendo a dívida aos poucos. Não tem pressa para abater, porque a dívida é controlada. E o dinheiro que entra ele é imediatamente investido, né? Investimento na sede social, talvez para construir um novo CT, equipamentos de ultíssima geração, de última geração para condicionamento físico, recuperação de atletas, departamento médico. Esses são coisas, são investimentos que a gente não vê. E são caríssimos. E são caríssimos, né? Enfim, enfim. A mensagem que passa pra gente é que o Corinthians podia estar aí rivalizando com o Flamengo e com o Palmeiras como uma das principais forças do cenário nacional. É uma grande força, tem um grande time, mas não dá para rivalizar, né? Porque tem um time titular muito forte, não tem um elenco à altura, se é que a gente pode assim, peças de reposição à altura, e a dívida é muito alta. Vive sempre no limite, né? Você vê que vive sempre sob pressão, sempre no limite. Não seria legal se, pô, vamos sofrer 1 ou 2 anos, só que a gente vai pegar essa grana e vai abater, sei lá, 400 milhões dessa dívida de uma vez, cara. E aí, ficando com uma dívida de 500 milhões, é alto, mas é uma dívida que dá para sustentar. Investir forte no futebol e sustentar. Mas para fazer isso sangra, não tem jeito, né? O que passa os números é que o potencial poderia ser gigante, mas não tem como, né? Não tem como com torcida cobrando. Você precisa ter muita coragem para você tomar uma atitude drástica dessa e, cara, agora sim a gente vai seguir desse jeito, meio que aos trancos e barrancos, dando certo ou errado. Tá estabilizado, tá? Mas para mim poderia ser muito melhor, tá? É isso, gente. Com isso eu finalizo o podcast de hoje. Agenda de jogos. Vamos para agenda de jogos. Nem falei da Libertadores, né? A gente já falou, né? Quando saiu o sorteio dos grupos, né? E aqui eu acho que o Flamengo é muito favorito. Aqui eu acho que o Internacional passa, não, que é o amplo favorito, mas eu acho que passa tranquilo. Palmeiras, para mim, aqui é o grande favorito, assim como o Flamengo é aqui. O Fluminense, grupo chato, grupo difícil. O Corinthians também pega um grupo muito complicado.
enjoado o grupo, né? O Independente é um adversário muito enjoado. O Argentino Júnior, quando saiu o sorteio, eu estava com um colega argentino e disse que é um time muito chato. E depois, acompanhando os noticiários esportivos, fica evidente que é um time realmente pode complicar muito para o Corinthians, tá? Boca aqui, grupo do Boca é só o Boca, né? Atlético Paranaense, grupo da morte, junto com o do Fluminense, né? E aqui é um grupo sem brasileiros. Aqui vai ser o Deus nos acuda, né? Com todo o respeito a essas equipes, tá? É isso, gente. Por hoje eu fecho. Encerro a conta por hoje. No... Passa só, cara. Tô falando que eu vou encerrar a conta por hoje. E vou encerrar a conta por hoje. Só pra gente chegar na agenda do dia, tá? Agenda do dia, porque aí a gente falou sobre isso ontem, mas não custa relembrar, né? Se o seu time tá aqui ou se o grupo interessa ao seu time, é muito importante acompanhar também, porque aí você já fica mais tranquilo, ou não, ou fica mais inquieto, tá? A gente vai acompanhar o máximo que der e amanhã a gente está de volta para falar sobre os brasileiros nessa estreia na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, tá certo? Agora sim eu finalizo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até amanhã. Tchau.